Nesse vídeo, vamos estimar a força de atração dos ímãs. Suas principais propriedades são inseparabilidade dos polos, atração por corpos metálicos e também por outros ímãs, além de repulsão quando os polos forem iguais e atração quando os polos forem diferentes. Uma outra característica é a orientação com os polos geográficos terrestres, onde o polo sul magnético fica localizado a 11,5 graus do polo norte geográfico. Medindo o campo magnético de dois tipos de ímã em relação ao campo magnético terrestre, com uma bússola orientada, aproximaremos um ímã e fazeremos a leitura do ângulo que a agulha fará com a direção norte-sul da própria bússola. Para efeitos de cálculos, propomos um ângulo de 22,5 graus, que é a metade da metade de um ângulo reto, para facilitar a leitura na bússola, além de aferir a distância do eixo da bússola até o ímã. Com o valor do campo magnético e a distância aferida, chegaremos ao momento magnético desses ímãs. Com o experimento montado, perceba que ao aproximarmos o ímã com o lado sul, a agulha da bússola, lado norte, se atraem. Logo podemos calibrar o ângulo de 25,5 graus, que é a metade da metade, na própria escala da bússola. Com a distância medida e usando a relação do campo magnético do ímã com o campo terrestre, chegamos a uma constante de 2,79 vezes 10 a menos 5 Tesla para esse ângulo em questão. Com a agulha estabilizada no ângulo proposto, podemos mensurar a distância ao eixo em relação ao ângulo proposto. Fazendo os cálculos, chegamos ao valor de 0,0565 ampere metro quadrado de momento magnético desse ímã de ferrite. Agora faremos o mesmo procedimento com um ímã de neodímio. Perceba que a distância ao eixo irá aumentar, porém o ângulo será o mesmo. Novamente fazendo os cálculos, chegamos ao valor de 0,173 ampere metro quadrado, que é mais de 3 vezes superior ao momento magnético do ímã de ferrite. Uma outra forma de mensurar o momento magnético é através de bússolas simulando as linhas de campo. Nesse método, posicionamos bússolas com o norte de uma atraindo o sul da outra, em forma cíclica, como as linhas de campo. Quanto maior o raio em questão, maior será o seu momento magnético. À esquerda, o raio do ímã de neodímio é maior do que o do ímã de ferrite. Podemos também estimar a massa suportada por um ímã através de equações. Nesse caso, além do momento magnético calculado anteriormente, dependemos da área superficial de contato do ímã, do material a ser atraído, além da distância de atração, que nesse caso será de 1 centímetro, devido ao material metálico da caixa atrair-se bem nessa distância. Usando as equações e calculando com a distância a 1 centímetro, chegamos a uma força magnética de 5,94 newtons, que na qual vai suportar uma massa de até 594 gramas. Com uma massa de 581 gramas, o ímã de neodímio consegue suportar bem. Veja que a latinha não cai, mesmo com movimentos mais rápidos. Já com 588 gramas, o ímã até consegue suportar, porém perde a atração na medida que levantamos. Já com 603, o ímã não consegue mais levantar a massa. Por isso, podemos estimar a massa suportada por esse ímã de neodímio. Concluímos que de aproximadamente 580 a 590 gramas, o ímã consegue suportar. Isso confronta com os cálculos realizados anteriormente. Já com o ímã de ferrite, a massa suportada é bastante inferior, é de apenas 51,3 gramas calculado. Novamente, podemos perceber o peso que será suportado, adicionando massa até que o ímã não suporte mais o peso mensurado pela balança. Logo, o ímã de ferrite tem uma força 10 vezes menor do que o ímã de neodímio. Concluímos que mais uma vez o valor calculado se aproxima bastante
com o valor mensurado.